Bom dia, professora Marina, bom dia, Julieta, demais colegas, né? De antemão agradeço a compreensão, né, prévia, haja vista eu ter tido um problema de última hora, o qual me exigiu a minha presença em outro espaço, né? Então, para manter a apresentação, né, e não prejudicar nem o grupo, nem a rodada, né, de apresentações, eu achei como estratégia para poder apresentar, né, a, a nossa atividade, e também já em acordo, né, tanto com a Lidiane como com a Luzia, de fazermos uma rápida apresentação dos autores que nós estamos apresentando, assim como dos mapas mentais, né? Então, falando em linhas gerais, né, sobre o Makarenko, né, o seu nome é Anton Semyonovich Makarenko, né, nascido em 1888 e falecido em 1939, né, foi um pedagogo ucraniano que ganhou grande notoriedade na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS ou União Soviética, né, já extinta, devido ao seu trabalho exitoso na ressocialização de jovens marcados pela guerra e pela maldade humana, especialmente os que viviam nas ruas e estavam associados ao crime. Ele esteve em contato com as ideias de vários autores que influenciaram seu modo de lidar com a educação, dos quais podemos destacar o pensamento de Vladimir Lenin, né, o líder da Revolução Bolchevique, ou um dos líderes mais notórios, e de Máximo Gorki, né, que era um grande intelectual à época, que, ousando fazer alguma comparação aqui com o Brasil, é como se fosse um Machado de Assis, um Lima Barreto, né, era um intelectual muito conhecido tanto pela questão da literatura como por posicionamentos políticos, era bem influente no cenário à época, né? Dos muitos feitos de Makarenko, podemos frisar a implantação do ensino da língua ucraniana no currículo escolar da época e a ampliação do espaço cultural da escola ou na escola, né? Haja vista ele defender uma educação dialética, né? Do tipo omnilateral e omnidisciplinar, ou seja, ele defendia uma educação que desenvolvesse o ser humano em toda a sua potencialidade, né? Não estritamente somente a uma faceta, né? Mas em todas as facetas, né? Como no campo estético, político, educativo, assim como omnidisciplinar, né? No caso, no âmbito de todas as disciplinas, né, que compõem um currículo escolar. No caso, à época, ele defendeu o currículo ao qual estava em anuência com a União Soviética, né? De 1920 a 1927, Makarenko esteve à frente da direção da colônia Gorky, né, que foi uma colônia de ressocialização, né, de jovens, órfãos, né, que haviam vivido na marginalidade em razão do contexto de guerras. No caso, podemos destacar tanto a Primeira Guerra Mundial como as consequências da Revolução Bolchevique de 17, né, 1917. E em seguida também ele dirigiu a comuna de Dzerzhinsky, né, um nome um pouquinho mais complicado, mas dirigiu até 1935, né, então pouco antes do falecimento dele, né? Durante sua longa trajetória profissional, né, ele registrava suas experiências, feitos, erros e acertos, né, em vários materiais, livros, periódicos, e publicou várias novelas, peças de teatro e livros sobre educação, né, sendo um deles, né, que é o mais conhecido, o Poema Pedagógico.
E agora, dando continuidade na apresentação, né, vou dar conta do mapa conceitual que foi elaborado a partir da leitura do livro, né, as páginas 62 a 69, onde o autor vai dar conta do Makarenko. Né? No caso, ele intitula como esse subtópico, né, do livro como a dialética experimental de Makarenko. Né? Então, tentei ir destacando alguns termos, né, e também já meio que problematizando, né, que no caso o autor, né, ele repolemiza e reposiciona a relação praxis e teoria, né, que no caso ele vem como se fosse um contraponto ao autor que a professora Lidiane apresentou, né, o Schleiermacher. Não tenho certeza se a expressão está correta, né? Mas esse reposicionamento, né, o Makarenko, segundo o autor, ele compreende que o social determina as consciências e não o inverso, né, como se fosse as consciências que determinam a sociedade, né, como se fosse um abstracionismo, né? E também ele repolemiza e reposiciona esse pensamento de um autor que, por sinal, fui até dar uma olhada, né? Um autor conservador, né? Enfim, com base no bolchevismo, né? Que defendia a questão de um novo homem, né? Não enquanto as novas gerações, mas sim uma nova compreensão de humanidade a qual estava com vistas, né, na questão da União Soviética. Né? E, segundo o autor, né, essa teoria bolchevista, ela visava a questão da superação, né, o suprassunção, que para a questão do marxismo, né, a superação é compreendida como uma ação de incorporação, né, daquilo que tem de positivo em determinada coisa, a proposição de novos elementos para dar esse salto quanti-qualitativo. Né? Não se trata somente de passar por cima. Né? Por isso é entendido como essa suprassunção, ou, para utilizar o termo que geralmente surge nos livros, né, tanto que é de análise da teoria marxista, pegam o próprio verbo em alemão que é aufheben. Né? E ele visa superar a sociedade burguesa, né, a época dada e que até hoje está enquanto sociedade hegemônica, né, a qual prega a questão do indivíduo ou esse indivíduo de forma exacerbada, né? Uma individualidade para si, né? Ou apartada de uma realidade, ou descolada de um social onde todos têm as suas relações amalgamadas. Né? E dentro dessa superação dessa sociedade burguesa, eles propõem a questão da sociedade comunista, né? A qual defende a questão do coletivo, né, ao invés do indivíduo, né, já não se trata mais de um ser individual, mas sim de um ser coletivo, orgânico, né, ao qual a sua ação está pautada na generidade e na solidariedade. Né. E também para defender essa sociedade comunista, né, ele vem a entender um novo complexo de sociedade e principalmente uma nova ética. Né? Voltando aqui às repolemizações e reposicionamentos. Né? No caso, avesso ao primeiro autor, né, que entende a educação ou a praxis enquanto uma coisa evolucionista, né, o Makarenko ele vai compreender como algo anti-evolucionista, não se dá de forma evolutiva natural, mas sim a partir de que ele chama de explosões e abalos
que aí eu coloquei aqui abaixo, dentro de minha interpretação, como se fossem situações limites ou um conjunto de situações limites, né, que é levar o ser social, o indivíduo em processo educativo a uma situação limite, onde ele alcance a contradição daquilo mesmo que ele defende ou compreende, para assim poder dar um salto, né, para novas instâncias, né? Esse reposicionamento, né? O Makarenko ele defende que vai vir a partir de uma experiência, né? Uma experiência concreta, não só abstrata, mas sim de uma junção entre teoria e prática, né? Onde o sujeito ele vai incorporar tanto dos preceitos abstratos, né? Ou filosóficos, ou em suas formas abstratas, como no concreto, né? E essa experiência ele pauta dentro de uma atividade, né, de sujeitos ativos, né, corroborando com essa ideia de experiência. Não é só um ser passivo de observação de como fazer, mas sim que ele está imerso nesse fazer, né? E uma experiência pautada também na flexibilidade, né, entre sujeito em processo de educar, enquanto educador e enquanto educando, né, que vai levar a uma ruptura, né, a ruptura da questão social, né, já que estava, voltando mais uma vez essa questão do Makarenko, a questão do bolchevismo, né, era um outro modelo de sociedade que estava sendo apresentado ali enquanto alternativa, né? Porém, uma ruptura que ela não surge de forma anárquica ou natural, né? Do nada, ela surge de uma disciplina, né? Isso aí, embora não, o texto não se aprofunde, mas qualquer pessoa que vá ler o Makarenko vai ver muito isso. Ele tinha uma disciplina muito rígida, né? Também não era uma coisa muito anárquica, né? A educação das colônias. E uma disciplina que leva para a liberdade, né? Não a liberdade em sentido abstrato, né? A questão da liberdade formal, mas sim uma liberdade substantiva, concreta, né? E também ele vai repolemizar e reposicionar essa relação educador-educando, né? Que aí no caso eu traduzi pela questão professor-aluno, né? Que em Makarenko isso é claro, né? Da questão de que existe o professor, existe um papel a ser cumprido ali, assim como o papel também do aluno a ser cumprido, e também da questão que o texto resgata, acho que umas 3 ou 4 vezes, a questão do concreto, né, do sujeito concreto, da situação concreta, que é a situação real ou a questão mais aproximativa que nós podemos tentar dar conta de determinado assunto, né, para não ficar simplesmente na empiria, né, ou naquele visível mais imediato. Eu agradeço a atenção de todos, né, e agradeço mais uma vez em poder contar com a aquiescência, né, com a compreensão tanto da professora como dos colegas por não ter podido comparecer presencialmente à aula de hoje, tá bom? Um abraço a todos e espero poder nos encontrar na próxima semana e ter uma discussão mais calorosa, mais próxima, já que o saudoso Paulo Freire afirmava, né, que para educar a gente se precisa de cheiro e de gente, né? Cheiro de gente e presença de gente, né? Para não ser essa relação remota via esse fetichismo tecnológico, né? Mas, enfim, mais uma vez agradeço e desejo um bom dia a todos.